Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmão, como vocês sabem, o Theo é um milagre. Muitos irmãos aqui já presenciou alguns milagres que o Senhor fez na gestação. Quando ele nasceu, ele não ficou tão estável. Quando a gente chegou em casa, eu percebi que o Theo ele não estava bem. E foi passando os dias, e eu falava para o meu esposo, o Theo não está bem. E ele falava assim, é da sua cabeça. E eu falava assim, não, alguma coisa de errado está, porque ele não mama direito. Eu tinha que apertar o leite para ele poder comer, né, ingerir o leite, porque ele ficava muito nervoso. E eu fui para o médico, fui no posto e falei para elas, e elas falavam assim, não, mãe, é normal, quando a criança nasce é difícil para ela entender, só que eu já era mãe e eu via percebendo que ele não estava bem. Então, com 13 dias, ele teve um quadro de febre, 38,5, e eu fiquei desesperada, acho que eram umas 4 horas da manhã. Eu acordei meu esposo, dei remédio para ele, a gente levou ele no UPA, e quando ele chegou lá, ele chegou com destro 35. E a médica falou assim para mim, eu não sei como que essa criança ainda está chorando, porque ela está desfalecida. E eles correram, transferiram o Theo para o Vermelhinho e ficamos 7 dias. Descobriu que ele tinha infecção urinária, e de lá ele saiu tomando fórmula. E uma médica físio falou assim, olha, possa ser que ele tenha alergia à proteína do leite ou ele tem refluxo. Só investiga. Quando eu fui para casa, o médico passou o NAN normal, a gente continuou comprando, e ele teve um quadro de tosse, gripe, como se fosse uma gripe. E ficou rouco, e passei, levei no médico, falou, dá inalação, lava com soro. Aí, passando uns dias, ele melhorou. Veio o quadro de diarreia com sangue nas fezes dele. E eu levei ele no Vermelhinho. E eu falei assim, hoje a gente vai ficar internado. Falei para o meu esposo, eu já fui nervosa, porque eu passei 7 dias e foram dias difíceis. Eu via o Theo sendo furado todos os dias, porque ele perdia o acesso fácil. E elas ficavam desesperadas, e já não tinha mais nem onde furar o Theo. Se eu ficasse mais dias, ou ele ia ser furado no pescoço, para gerar um acesso, porque nas pernas, no braço, não tinha mais como, ou ele tinha que introduzir via muscular. E aí eu fui com o médico, chegou lá e ele falou assim, olha, mãe, o único que a gente pode ver em todo esse quadro é que ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Você procura a sua médica, já que você tem uma consulta marcada, e conversa com ela. E assim foi. Mas o Theo, do dia que eu fui no hospital até o dia que ele foi passar com a médica, isso só ia 11 dias. E ele ficou do dia até o dia da médica tendo diarreia. Diarreia, e nisso ele foi perdendo peso. E chegou lá, eu falei com ela, falou assim, olha, quem criança aqui onde tem quadro de infecção urinária, ela tende a ter intolerância à lactose, mas é passageiro. E passou um leite de intolerância à lactose para o Theo. E as fezes melhorou, só que não era, tipo, normal. Melhorou, saiu o sangue, mas continuou com a diarreia. E aí eu passei para outra médica, ela falou assim, olha, a gente vai passar outro leite da proteína, porque ele é muito caro. Um leite é 400 gramas, dá 4 dias, é 250, 280, R$300, dependendo da farmácia. E o Theo estava tomando sem lactose, a cada 4 dias, R$70. 70 e pouco, dava 150 por semana. Por mês, dava R$600. Eu falei para o meu esposo, e aí? O que a gente vai fazer? Porque só você está trabalhando. E ele falou assim, Deus proverá. E a gente continuou. E ela falou assim, tem uns papelados, tem que fazer exame, passar no gastro, e passou ele para o gastro. Ele tinha que passar no gastro, para depois ele ter o processo todo. E tinha 21 pessoas na frente dele. E aí eu vim para a igreja, Deus falou comigo no sábado, profetizando saúde na vida do Theo, quem estava aqui testemunhou o que Deus falou. E na quinta-feira também eu vim, e a pastora que pregou na quinta também me chamou lá fora, ela estava já indo embora, ela falou assim, posso orar pela essa criança? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu profetizo saúde na vida dela, e eu profetizo que o que você vai enfrentar é só um processo para a vitória. E eu recebi e fui para casa. Na sexta-feira o Theo começou um quadro de tosse, e tosse, eu falava para meu esposo assim, acho que é reação do leite ainda. Ele falou,
Do sábado para o domingo, ele começou mais tosse e começou a cansar. Muito cansado. Eu falei, no domingo eu vou levar o Theo no médico, mas eu fui com a certeza que eu não ia ficar internada. E aí eu cheguei lá, a médica pegou ele, quando ela pegou ele, ela falou assim, olha, essa criança vai ficar internada. Ela nem examinou, ela só olhou para o Theo. Essa criança vai ficar internada. Aí eu comecei a chorar, já desesperada. Aí ela falou assim, olha, ele está com muita secreção no pulmão. Vai lá, faz um exame de raio-x e volta. Eu fiz um exame de raio-x, quando eu cheguei na sala dela, que ela olhou, ela falou assim, mãe, o peito dessa criança está totalmente fechado. E isso aqui é uma broncopneumonia. Você vai ficar internada e a gente vai entrar com os medicamentos. Falei, amém. Comecei a chorar, tentei falar com meu esposo, não consegui. Depois uma moça foi lá e me emprestou o celular dela, eu consegui falar com ele. Avisei, ele foi lá. E eu estava desesperada, irmão, porque ele não estava nada bem. E eu falei assim, meu Deus, será que, de novo, eu vou passar por tudo isso? Eu sei que eu vou ter a vitória, mas meu filho eu não quero perder. E aí ele começou com um antibiótico e as enfermeiras toda hora indo lá, e eu vi as crianças subindo e ela falou assim para mim, olha, ele não vai subir, porque aqui embaixo é melhor ele ficar, porque a gente vai assistindo ele. Porque lá em cima, quando a gente sobe, elas demoram muito a vir no quarto, elas só vêm quando é o horário, acontece alguma coisa, demora. Então, embaixo, a médica não deixou, fiquei a noite toda do domingo, e eu comecei a orar, porque o Theo começou a piorar na madrugada, e ela falou assim, mãe, se ele continuar assim, ele vai descer para a UTI. E aí eu falei, Senhor, não permita que meu filho desça para a UTI, porque ele é um milagre nas tuas mãos. O Senhor disse que ele era milagre, que eu ia vivenciar o milagre. E aí eu comecei a orar, o pastor a Ju foi lá, mais o Rafa, ela falou, Emília, eu vou entrar em oração. E nisso, eu estava sem internet, não consegui falar com o pastor, nem com a pastora, e eles estavam viajando, eu também falei assim, depois eu converso com eles. E eu sei que de manhã eu orei, elas vieram, falaram assim, mãe, a gente vai começar a medir as movimentações de respiração. Se ele diminuir, ele sobe, mas se ele não diminuir, ele vai para a UTI. Eu falei, amém. Aí comecei a orar com ele, conversando com ele assim, deitado no coisa e eu orando. Aí a médica voltou e falou assim, olha, ele diminuiu os movimentos, sobe para o quarto. Eu subi, a físio veio, e ela falou para mim, isso aqui é uma criança de UTI. E eu falei para ela, está repreendido, o meu filho não vai para a UTI. E passou-se dias, foram dias difíceis. Quando foi na terça-feira, ele saiu do oxigênio, ele foi melhorando aos poucos. Aí essa físio que falou que ele ia para a UTI, ela passou na quinta-feira. Ela falou assim, nossa, quem eu achei que ia descer para a UTI não desceu, porque eu entrei junto com a criança de 15 dias, e ela ainda está na UTI, saiu hoje. E foram uns dias difíceis, mas eu entendi o propósito do Senhor, porque o médico que deu alta para o Theo na primeira vez, era o mesmo médico que estava atendendo ele só atende de segunda e terça. No dia que eu fui internada com o Theo, tinha entrado os dois médicos que passavam junto com ele, que trabalham no dia a dia, de férias. E ele ficou de segunda a sexta. Então, eu entendo que o Senhor preparou tudo da melhor forma. Porque ele falou para mim, se o Theo continuar usando o leite sem lactose, você vai viver internada com ele. E nisso passou-se, ele já trocou o leite, ele começou a tomar o Pregomin, que é o leite da alergia de vaca, porque no exame dele deu alergia. E foram passando os dias e chegou na quarta-feira, saiu 2 pessoas do meu quarto, eu fiquei sozinha e acho que no sábado a Juliana foi visitar o Theo e ela não pôde entrar, porque falaram para ela que eu estava de quarentena, eu estava isolada, porque o Theo tinha tido um contato com a criança com coqueluche. E eu não sabia, eles não me falaram nada. Eu achei que eu estava no quarto, porque não tinha ninguém para subir, por causa que o Theo era bebezinho, assim, elas foram falando para mim. E eu entrei em contato com a médica que estava de plantão, e ela falou assim, não, mãe, não é nada disso, não, só que a enfermeira já tinha dito que eu estava lá. Mas eu entendi que aquele processo que eu estava passando sozinha era um processo que Deus queria, porque Ele queria mais tempo de mim com Ele. E no sábado para o domingo, o Theo se engasgou com a secreção e eu saí desesperada daquela sala. E eu não podia ultrapassar a porta para chamar elas. E ninguém, era 4 horas da manhã. E ele roxo, eu comecei a chorar, desesperada. E ele já não tinha mais... Sabe quando a criança se engasga, ela não
olha para você pedindo socorro. E eu comecei a bater nas costas dele, aí eu comecei a gritar na sala. Aí elas vieram, atenderam ele, lavaram, fizeram, puxaram, né, com coisa, tudo certinho. Só que eu não vi, eu tinha quebrado o celular e eu nem sabia que o celular estava lá no chão quebrado. Eu não quis nem saber, né, irmão? A gente não vai pensar em outra coisa a não ser socorrer o nosso filho. E quando ela falou assim, mãe, o seu celular está no chão, quebrou. Eu falei, amém. E eu passei o domingo inteiro sem falar com ninguém. Ninguém sabia, todo mundo desesperado em casa. E eu entendi que aquele domingo era um domingo que Deus queria reservar para mim, sem celular. E foi um domingo assim transformador na minha vida. Porque de manhã até de noite eu adorava ao Senhor e conversava com Ele. E Ele se fez presente em mim, naquele lugar. E eu creio que o milagre que eu vivenciei a primeira vez, a segunda eu vou vivenciar, porque eu creio que o meu filho não vai depender de fórmulas. Eu creio que o meu filho vai ser liberto, ele vai ter dessa alergia. É um processo que eu estou enfrentando, é um processo que ele está passando, mas eu creio no milagre total que o Senhor está fazendo. E o médico, quando ele me deu alta, ele falou assim, mãe, a médica já passou tudo? Eu falei, doutor, ela falou para mim essa terça, para mim esperar a consulta com gastro, depois na outra terça para dar outra papelada, na outra terça para dar outra papelada. Ele falou assim, não se preocupa, porque agora você vai sair com o leite do seu filho, eu vou te liberar primeiro, para você conseguir sair daqui e pegar o leite do seu filho lá no Maria Zélia. E eu falei, amém. Aí eu falei para o meu esposo, agora eu entendi o processo, porque se eu continuasse com meu filho em casa, esperando os médicos do posto, ele ia sempre adoecer. E Deus preparou o médico certo, na hora certa. Às vezes tem processos que dói, mas no final a gente vai entender o trabalhar de Deus. E hoje meu esposo pegou os leites do Theo, e para a honra e glória do Senhor, ele está bem melhor, porque a alergia do leite de vaca, ele atinge principalmente as vias aéreas. E se ele continuasse, o médico falou para mim, se ele continuasse tomando esse leite sem lactose, só Deus na vida do seu filho, porque ele poderia ter uma parada, porque ele estava tomando e as vias aéreas dele iam fechando. Tinha só um espacinho assim, bem, já é pequeno, né, irmão? Tinha um espacinho bem pequenininho. Ele falou assim, não se preocupa, que você vai sair daqui com o leite, você vai buscar o leite e você vai tratar o Theo. E ele ainda falou assim para mim, ele é bem ignorante, o médico, segura o seu milagre, porque essa criança é um milagre. Eu tratei da primeira vez, ele virou um milagre, porque ele tinha os leucócitos dele, era 82 mil, eu falei para o pastor, e o normal da gente é 10 mil, irmão, a gente só pode ter 10 mil de leucócitos no sangue, e ele tinha 82 mil, e eu sei que Deus está trabalhando grandemente, e Ele me usou profundamente para muitas mães naquele lugar, e eu entendi o processo que Deus queria. Hoje eu falo com a mãe, que hoje saiu o filho dela da UTI, que ela entrou comigo, e ela falou assim para mim hoje, muito obrigada por todas as palavras que o Senhor colocou na tua boca para falar comigo. O Senhor já vinha me cobrando voltar para a igreja, e através da sua vida, que Deus usou você para falar comigo, quando eu sair desse lugar, eu vou procurar uma igreja, ela falou assim, não por placas, não por nada, mas pelo Deus que é na vida do meu filho, é o mesmo Deus que é na vida do teu filho, o mesmo Deus que tu testemunhou o milagre, eu também vou testemunhar, porque eu conheci o verdadeiro Deus através do teu testemunho. E eu agradeço a Deus, porque Deus ele está sendo fiel, irmão, na minha vida. E, Gustavo, muito obrigada pela segunda vez você arrumar o meu celular de todo o coração, irmão. Meu marido foi lá arrumar o celular de novo, ele já tinha presenteado eu e meu esposo com o celular, com a tela, tudo certinho. E aí meu esposo foi lá, falei assim, vai honrar quem nos honrou, né? Leva o celular lá para arrumar, ele ia dividir com a minha mãe. E Ele nos abençoou novamente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida dos irmãos que orou pela vida do Theo, que abençoou a vida do Theo de todas as formas. Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada, viu, pastor? Deus abençoe a sua vida. Quando eu li a mensagem que vocês estavam num propósito pela vida do meu filho, eu comecei a chorar naquele hospital. Eu recebi um abraço de uma enfermeira. E ela falou assim para mim,
Deus abençoe, porque você é diferente. Muito obrigada por você passar aqui. Eu conversava muito com ela, porque eu ficava sozinha. O nome dela é Rô. Ela disse, muito obrigada. Você é muito especial. E eu sei, porque o Senhor colocou você aqui na minha vida. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque você me ensinou muita coisa. Eu estava vivendo um processo. E hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E ela cuidou do meu filho como se cuidasse do próprio filho. O meu filho era muito amado naquele hospital. Muito amado. Ele era chamado do milagre. As enfermeiras falavam assim, cadê o milagre? O milagre Fifi, porque ele ficava prestando atenção na conversa. E eu não tenho palavras para agradecer a vocês, ao pastor, à pastora, por tudo que eles já fizeram na minha vida e porque vocês já fizeram na minha vida. Continue orando pela vida do Theo. Porque o Theo, como o nome dele de Deus, é o próprio Deus na vida dele. Tá bom, irmão? E eu creio que ele vai ser um profeta do Senhor. Todos os milagres que o Senhor fez na vida dele, vai continuar fazendo. Ele vai ser um canal de bênçãos para outras vidas. Amém, irmão? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus!